Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal e bem cedinho, no início da manhã, nós temos a oportunidade de conversar, de refletir um pouco. E a nossa proposta, você conhece bem, é dedicar alguns instantes à meditação em torno da Palavra de Deus. Acreditamos que a Bíblia é nossa fonte de sabedoria para a vida, de instruções para o nosso dia a dia. E nada como começar o dia buscando esta sabedoria na Palavra de Deus, conversando com Deus, buscando sua presença, sua companhia e sua direção para a nossa vida. Mas quero, antes de chamar a atenção para o texto da Palavra de Deus, quero deixar um abraço especial com você que justamente hoje completa mais um ano de vida. Sinta-se abraçado por nós e com o abraço vai o desejo de muitas bênçãos do Senhor sobre sua vida, muitas felicidades e muitas vitórias. Que o Senhor, portanto, o abençoe. A todos, o convite então a dedicarmos algum tempo à meditação em torno das Escrituras. No livro dos Provérbios, no capítulo 10, eu quero ler com você o versículo 1º, e leio aqui na Nova Versão Internacional. Esse versículo diz o seguinte: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Esse provérbio é um exemplo muito clássico do que nós chamamos paralelismo antitético. É uma espécie de paralelismo muito presente na literatura hebraica, em que você tem duas sentenças em que uma apresenta a antítese da outra, o oposto da outra. É claro que pai e mãe aqui não trazem conceitos distintos, ou seja, a alegria só para o pai, a tristeza só para a mãe, mas na verdade a ideia é que os pais, o pai e a mãe, aqui representados na primeira sentença pela figura do pai, na segunda sentença pela figura da mãe, são influenciados, são afetados pela atitude, pela postura dos filhos. É esta a mensagem do autor nessa declaração. O provérbio aqui quer lembrar os efeitos do comportamento, da atitude e da vida levada por um filho sobre os seus pais, sobre a vida de seus pais, principalmente sobre a alegria ou não experimentada por seus pais. É um fato que a vida comprova e confirma muito bem. Os pais são diretamente afetados pela experiência dos filhos, pela história de vida dos filhos, e é possível encontrar nos filhos a maior fonte de satisfação que um pai ou uma mãe podem ter, mas igualmente é possível encontrar na atitude de um filho o pior tipo de angústia e de dor que um pai ou uma mãe são capazes de experimentar. Então, a primeira ideia que vem à nossa mente é a ideia de que os pais são diretamente influenciados pela postura dos filhos. Os pais sofrem o impacto positivo ou negativo do modo como seus filhos vivem. E esta mensagem é idêntica tanto na primeira declaração quanto na segunda. Ambas as frases confirmam essa tese, ao dizer que o filho sábio dá alegria ao seu pai e o filho tolo, o filho insensato, traz tristeza à sua mãe. Ou seja, há um reflexo direto nos pais, alegria ou tristeza, satisfação ou desgosto, a partir da postura dos filhos, a partir da atitude dos filhos, a partir da conduta e da história de vida de cada filho. Como nós sabemos que isto é verdade? Nós, pais, somos realmente influenciados diretamente por aquilo que vivemos com nossos filhos e por aquilo que vemos neles. Filhos que trazem orgulho, filhos que trazem satisfação, fazem um bem tremendo aos seus pais. Filhos que por suas escolhas e por seu comportamento trazem dor a seus filhos, os efeitos também são violentos, são muito fortes por conta da carga que trazem consigo. Mas o mais interessante aqui é a questão da antítese. Ele coloca então duas possibilidades. A possibilidade de um filho trilhar o caminho da sabedoria ou de um filho trilhar o caminho da tolice, da loucura, da insensatez. E nós sabemos que isso é verdade. Até mesmo pais que são cuidadosos na instrução aos seus filhos não estão absolutamente isentos da
possibilidade ou do risco de os filhos se distanciarem daquilo que foi ensinado por seus pais. É claro que o princípio básico é o princípio de que os pais devem transmitir a seus filhos sabedoria. Os pais, por seus ensinamentos e, sobretudo, por seu exemplo, devem servir de base para que os filhos se desenvolvam e cresçam com um conceito e uma visão de mundo muito mais adequados. Isso lhes dará muito melhores condições para tomar decisões acertadas e sábias ao longo da vida. A influência dos pais no ensinamento aos seus filhos é algo que jamais pode ser substituído por qualquer outra instância. Ninguém tem o poder de influenciar um filho como os seus pais. No entanto, o que o texto mais propõe é a preocupação com a resposta do filho, com a atitude do filho. Independente do estímulo dado por seus pais, o que o texto está lembrando é que um filho que é sábio em suas decisões, um filho que é cuidadoso em suas escolhas, um filho que é coerente no caminho escolhido e na trilha que dá à sua vida, esse filho traz muita satisfação ao seu pai. É bem verdade que algumas vezes as escolhas do filho, num ou outro momento, podem não coincidir com o pensamento do pai. Quando, porém, essas escolhas são sábias, a despeito da insatisfação do pai, em algum momento mais tarde o pai vai se alegrar ao ver os frutos e os resultados de escolhas bem feitas por seu filho, de decisões bem tomadas. Por outro lado, o erro dos filhos ao se envolver com aquilo que é ruim, ao escolher caminhos perniciosos, ao tomar decisões equivocadas ao longo de sua história e de sua vida, tudo isso traz sérias consequências para seus pais. Em alguns casos, os pais são forçados a ter que sustentar situações desagradáveis provocadas pelas escolhas erradas de seus filhos, e quanta dor isso traz. Mas ainda que não haja uma situação em que o pai é diretamente afetado por essas decisões, o coração dos pais vive os efeitos e os resultados das escolhas feitas por seus filhos. Pais felizes são pais que percebem nos filhos a sabedoria. Pais que sofrem são pais que, lamentavelmente, percebem por parte dos filhos a falta de sabedoria em suas decisões. Meu desejo na manhã de hoje é que vocês, pais, tenham muitas alegrias em seus filhos. Mas meu desejo é primeiro que vocês, filhos, sejam sábios no rumo que dão à vida de vocês. Vocês serão muito mais felizes, seus pais também. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque aprendemos na Tua palavra tantas coisas preciosas, sobretudo sobre o Teu plano para a formação dos filhos. Que haja por parte dos pais o cuidado e a responsabilidade para que seus filhos sejam instruídos de maneira adequada. Que haja por parte dos filhos todo o cuidado para que decisões sábias tragam muitas alegrias, não só para eles, mas também para seus pais. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol. Colégio Americano Batista, educação para toda a vida. Do infantil ao ensino médio, você tem no Colégio Americano Batista profissionais, professores, mestres e doutores, qualificados desenvolvendo atividades com competência e valores cristãos. Venha fazer parte desta conquista. Está aberto o processo seletivo para novos alunos da manhã e tarde. Prova dia 28 de novembro. Informações 2122-5599. Colégio Americano Batista, há mais de 100 anos educando gerações.